Hoje nós vamos falar sobre uma lei que chama Lei da Intuição. Quem pode me dizer o que é intuição? Como é que é? É aquilo que só mulher tem? Entendi. Dá um exemplo de intuição. Ixi. Aí, ó. Lascou. Vocês são crentes ou não, gente? Dá um exemplo aí. Vai, Leila, dá um exemplo de intuição. Uma vez eu olhei para o menino e falei, bom, eu disse, não vai, porque senão ela está com a perna quebrada. Nossa, ele levou essa plaqueta. Eu falei, não sei se é habilidade. Eu falei, jogando bola. Mas foi intuição ou praga? Então, foi intuição ou praga isso aí, Leila? Ah, ele voltou todo quebrado. Entendi. Quem mais? Vai, Bruno. Isso é fé. É, mais ou menos, né? A intuição ele é um pressentimento. Entendeu? Pressentimento. Um pressentimento é um sentimento que você tem referente a algo que pode acontecer ou aquilo que na sua cabeça você acredita que vai acontecer. Você tem uma intuição, você sente aquilo. Você fala, isso aqui eu acho que vai dar ruim. No trabalho acontece isso de vez em quando? Juliane? Não, normal, imagina. Imagina que ela faz isso. E aí, Ricardo, no trabalho às vezes você pensa, isso aqui vai dar ruim. Isso é uma intuição. Vai, Vinícius, quando você pega um computador, que você liga a ele, você fala, esse computador tá... A maioria dos computadores tá ruim. Ou quando você começa a assistir um jogo, vai, Vinícius, você começa a assistir o jogo de São Paulo. Aí dependendo do jogo, você fala, hoje o São Paulo vai perder. Você tem esse sentimento ou não? Todo dia? Não? Toda hora? Ah, coitado, segue o líder, mano. Campeão. Entendi. Então vamos lá. A intuição é exatamente isso, é um pressentimento que você tem mediante uma cena que você está vendo, alguma situação que está acontecendo, você bate o olho, você fala, isso aqui vai dar bom. Ou você bate o olho e fala, isso aqui vai dar ruim. Então é um sentimento que você tem antes das coisas acontecerem. Vocês acham que isso é importante para um líder? Por quê? Por que um líder tem que ter intuição? Vai, e agora? Por quê? Dá um exemplo. Eu tô com um funcionário, talvez ele faça isso, mas eu já vou saber lidar com ele se ele fizer isso. Tá. Prepara, né? É isso. O principal é prever um problema futuro ou até uma solução, né? Certo. E isso é o quê? Uma intuição. Então vamos definir intuição como uma fórmula. Intuição ela pode ser definida como a somatória de uma habilidade natural. A pessoa às vezes ela já nasce com algumas habilidades naturais. Então, naquilo que a pessoa ela é forte, naquilo que ela tem um conhecimento, ela é intuitiva. Vou dar um exemplo, eu toco instrumentos, sei lá, desde 10 anos, 12 anos de idade, eu nunca fiz aula. E aqui, a música para mim é uma intuição. Então, por exemplo, hoje eu sou ministro de louvor lá na igreja que eu congrego, tem lá a equipe, então eu sei mais ou menos que se a gente tocar aquele louvor, o culto vai direcionar para um sentido. Eu sei que no meio do louvor, se a situação tá meio ruim, a gente corta ele, muda e põe outro. Então, normalmente, quem tem intuição em alguma coisa, tem intuição naquilo que é forte, naquilo que tem uma habilidade natural. Então, mulheres têm muita intuição, mães têm intuição. Se você tem um certo conhecimento sobre algo, você tem intuição. Então, naquilo que você é forte, normalmente você tem intuição. Nós chamamos de uma habilidade natural. Como nós estamos falando sobre liderança, existem pessoas ou perfis que já têm uma habilidade natural de liderança. Quem pode me dizer quais são esses perfis? O I e o D. Exatamente. Vou colocar aqui, né? D e o I, na sequência.
Os perfis dominantes e influentes têm uma habilidade um pouquinho natural de liderança. Por quê? Porque são pessoas mais ativas, são pessoas que normalmente se comunicam bem, são pessoas predispostas, não ficam muito em zonas de conforto, então pegam um caso, resolve, faz acontecer, e isso já é algo que vem dentro delas, já é uma predisposição natural. Então nós falamos isso de habilidade natural. Não significa que o C e o S também não tenham, mas o D e o I têm um pouco mais do que o C e do que o S de habilidades naturais de liderança, de tomar a frente das coisas. Por quê? Os estáveis e os conformes, eles gostam de ficar um pouquinho mais no canto deles, não gostam muito de tomar a frente, não gostam de tomar decisões, normalmente gostam que tomem decisões por eles, então eles precisam aprimorar mais as habilidades deles. Ou seja, temos a habilidade natural e temos uma habilidade adquirida. O que é uma habilidade adquirida? É todo o conhecimento que você tem conforme vai passando o tempo. Você vai aprendendo, você vai estudando, você vai se aprimorando, lê livros, está perto de pessoas que já são líderes, aprende, começa a ter pequenas equipes, depois vai evoluindo para grandes equipes e aí você vai adquirindo habilidades com o tempo. Então a intuição, ela é a somatória de habilidades naturais, intrínsecas, ou seja, que já nascem com a pessoa, e habilidades adquiridas. Quem aqui gosta de ler? Quem gosta de ler? Vamos lá, quantos livros você já leu esse ano? 6 livros? Legal. Fala um que você mais se identificou, assim, que mais fez diferença para você. Sobre temperamento. Legal. Legal. Muito bom. Tatiane, quantos livros você leu esse ano já? Nenhum. E você gosta de ler? Adora ler. Adora ler. É que não deu tempo esse ano. São duas coisas totalmente... No colégio... No colégio, eu estudei com um rapaz no colégio que ele adorava matemática. Não, eu gosto de matemática. As notas dele, 4, 5, 6. Adorava. Aí ele se formou em matemática, não está trabalhando como professor, só fez o curso porque ele gostava. Mas ele gostava. Então, gostar e fazer realmente são coisas diferentes. Débora, e aí, quantos livros você já leu esse ano? Uau! Uau! Por que eu estou falando isso? Porque se naturalmente nós já temos um certo número de habilidade natural de liderança, quem tem um número um pouco maior precisa adquirir conhecimento? Precisa. Só que precisa adquirir um pouco menos de conhecimento de quem tem uma habilidade de liderança um pouco menor. Então, vou dar um exemplo. A Débora é conforme. Os conformes e os estáveis têm um valor um pouco menor de uma habilidade natural de liderança. Então, no caso dela, ela precisa adquirir informações sobre liderança muito mais do que um dominante e um influente, para conseguir chegar no ponto de intuição. O que é a intuição? É quando você se depara com uma situação e, além de você ter uma habilidade natural para resolver, você tem conhecimento e experiência para resolver. Só que conhecimento e experiência é só com o passar do tempo. A habilidade natural, você nasce ou não, você desenvolve ou não, mas a habilidade adquirida e o conhecimento é só com o passar do tempo. Então, para quem aqui já é líder natural, precisa aprender? Claro que precisa, todos precisam. Mas o esforço que esses dois precisam fazer é um pouco menor do que o esforço que esses dois precisam fazer. No meu caso, eu sou estável. Para mim, liderar aqui, por mais que sejam só 2 pessoas, eu também sou líder de louvor no ministério. Lá eu tenho quase 10 pessoas. No meu projeto pessoal, são 5 pessoas. E eu sou líder dos 3. Então, para mim, é um pouco mais complicado. Por mais que eu goste de lidar com pessoas, pelo meu perfil de estabilidade, o meu perfil de estabilidade às vezes quer me fazer recuar, a não ter confrontos, a não ter atitudes e a comportamentos que são necessários, até mesmo para ter uma intuição. Então, para mim, hoje,
Eu estou avançando nessa área, habilidades adquiridas. Estou lendo, estou estudando, fazendo curso, palestras e tudo que eu puder me enfiar, eu estou indo. Para poder crescer, para poder adquirir informações que para mim são necessárias. Então, cada um aqui precisa saber entender qual é o seu valor de intuição. Qual é o número da sua habilidade natural, qual é o número da sua habilidade adquirida, o que você já adquiriu até agora de informação que vai te levar numa posição de liderança. Estão conseguindo entender? Ok? Eu tinha perguntado quem que gosta de ler. Por quê? Um líder, ele tem que gostar de ler. Só que não é só ler livros, não é só esse tipo de leitura. Existem outras leituras que o autor do livro que nós estamos lendo, ele passa aqui para nós. A primeira, vamos lá, situação. Situação, um líder que quer aplicar a lei da intuição, ele tem que saber ler a situação. O que é saber ler a situação? É você olhar na sua frente, ver o que está acontecendo e saber entender o que está acontecendo. Para quem tem um grupo, para quem é líder aqui, precisa saber entrar no seu grupo, entrar no seu departamento e logo de cara saber o que está acontecendo. Hoje o dia está assim. Hoje a nossa situação é essa. As tarefas que nós temos que fazer no dia são essas. O andamento do dia vai ser esse. Então, quem quer aplicar a lei de intuição precisa entender e saber ler a situação. Chegou, bate o olho, já sabe como é que estão as coisas. E já começa a prever para onde que está caminhando logo quando você bate o olho. Então, é a primeira leitura que você precisa fazer. Depois que você entender a situação, tendência. O que é uma tendência? Quem pode me dizer o que é uma tendência? Quem pode me dizer? Ana, o que é uma tendência? Vai, pensa. Pensa numa frase que você usaria a palavra tendência ou isso está tendendo a. O que significa isso? Vamos lá. Jéssica, o que é uma tendência? Certo. Ok. Ou seja, uma tendência é para onde está indo. Tem tendência a melhorar, ou seja, você tem um caminho, você tem um alvo, você tem um objetivo. Uma tendência é, você analisa a situação atual, mediante a situação atual, você sabe para onde que ela vai. Isso é uma tendência. Então, um líder que quer utilizar a intuição, ele tem que saber ler a situação agora, presente, e tem que saber identificar para onde que vai. Então, imagina vocês chegando, sei lá, o pessoal da RS, a Bruna chega lá agora, daqui a pouco, abre lá o computador e vê a situação atual. Nós temos tantas vagas para fechar. Aí ela chora. Então, ela analisou o atual. Qual que é a tendência da situação natural? A chorar. Por quê? Porque primeiro ela viu como é que está agora. Mediante como está, ela começa a analisar o que pode acontecer. Mediante essa situação aqui, o que pode acontecer? Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar. A gente vai chegar na nossa sala também, vai olhar lá os pagamentos que a gente recebeu, analisar a situação atual, analisar a tendência. Como é que está a tendência disso? Para onde está caminhando? Para onde a situação financeira da empresa está caminhando? Para onde a situação de ligações está caminhando? Hoje é dia 11. Quantos agendamentos nós já fizemos? Atual. Qual que é a previsão e o que nós precisamos fazer? Tendência. Se continuarmos agendando conforme estamos agendando, qual a tendência para o final do mês? Essa é a ideia. Vagas. Temos tantas vagas em aberto. Já fechamos quantas até agora? X. Se fecharmos a mesma quantidade por dia, qual a tendência para o final do mês? Essa é a ideia. Então, para quem quer aprender isso, precisa saber analisar esses dois itens, atual e futuro. Próxima leitura. Oh, Jesus, recursos.
Recursos. Nicole, o que é um recurso? O que é um recurso? Maria, o que é um recurso? Gabriele, se esconde não. Se esconde não. O que é um recurso? O que é um recurso? O que é um recurso? Eu preciso escrever nesse quadro. O que eu preciso para escrever? Isso é um recurso. Recursos são ferramentas. Recursos é o que você tem na mão para fazer o que você quer fazer ou precisa fazer. Se você vai fazer um bolo, você precisa de ovo, você precisa de leite, você precisa de farinha. São recursos que você tem para chegar onde você quer chegar. Então, seguindo a sequência, você analisa a situação atual, identifica qual é a tendência que aquilo vai te levar e você analisa quais os recursos que você tem na mão para chegar no objetivo que você quer chegar. Vou dar um exemplo. SDR, de novo, fizemos tantos agendamentos. A nossa previsão é tal, se continuarmos desse jeito, talvez a gente não bata a meta. Quais os recursos que a gente precisa para bater a nossa meta? Eu preciso aumentar pessoas? Eu preciso de um sistema mais efetivo? Eu preciso de um lead mais qualificado? Quais os recursos que você precisa para você chegar no objetivo que você tem que chegar? Essa é a ideia. De novo, financeiro, departamento pessoal, sei lá, Leila, quantos contratos a gente tem para fazer? X? Nenhum? Quantos contratos a gente fez até agora? Fez tantos. Se a gente continuar nesse ritmo, a tendência é essa. Quais os recursos que nós temos? Recursos também são pessoas. Por isso nós falamos de recursos humanos, certo? RH. Recursos também são pessoas. Quantas pessoas você tem na sua equipe que são necessárias para chegar no objetivo que você quer chegar? Então, tudo isso aqui faz parte de intuição. Por quê? Habilidade natural mais habilidade adquirida. Uma outra leitura que é importante. Pessoas. Você sabe ler pessoas? Sabe ler pessoas? Vinícius, você sabe ler pessoas? O que é ler pessoas? O que você entende? O que significa isso, ler pessoas? Imagina um livro. Quando você lê o livro, o que acontece? Você sabe se o livro é bom, você sabe se o conteúdo é legal, você sabe se ele foi bem escrito, você sabe se o tema dele é bom, você sabe se o livro é chato, se não é chato, se é agradável, se não é agradável. Quando você fala sobre ler pessoas, é quando você bate o olho nelas e você começa a analisar como aquela pessoa está. Ou seja, um líder que tem e aplica a lei da intuição sabe identificar como que estão as pessoas da sua equipe. Sabe bater o olho e falar aquela pessoa está bem, aquela pessoa não está bem. Aquela pessoa está cansada, aquela pessoa não está cansada. Aquela pessoa está motivada, não está motivada. E isso até mesmo com os próprios colegas. Porque a liderança não é só quem já tem o cargo de líder. Mas vocês que estão dentro de um ambiente, dentro de um mesmo grupo, vocês podem adquirir todas essas habilidades e saber olhar um para o outro e falar, pô, aquela pessoa não está bem. Aquela pessoa ali, acho que não está legal, aconteceu alguma coisa na casa dela, eu acho que ela não está legal. Eu li um exemplo num livro do Thiago Brunet, o especialista em pessoas, de que um dia ele estava no aeroporto, prestes a pegar lá um voo, e aí a moça do café veio servir um café para ele, só que ela estava com aquela cara fechada, aquela cara emburrada, colocou o café, derrubou o café na mesa, quase sujou ele, a esposa, e ele já foi ficando bravo. Só que daí, a esposa dele já queria brigar com a mulher, porque a mulher estava servindo mal, só que aí ele parou e pensou, talvez ela não esteja num dia bom. Ao invés de ir lá brigar e questionar a atitude daquela mulher, ele parou para pensar, olhou para ela, viu que não era uma atitude normal do dia a dia e falou, talvez aquela mulher não esteja bem. E aí ele foi lá, devolver a xícara e agradeceu para ela. E ela falou assim, você está me agradecendo por quê? Ainda falou com ele, você está me agradecendo por quê? E ela ainda falou assim, olha, eu sei que você não está num dia bom. Talvez aconteceu alguma coisa na sua casa e isso está influenciando aqui o seu trabalho, mas eu agradeço pelo serviço que você prestou para mim. E ainda deu uma gorjeta para ela. E quando ele saiu, virou as costas, a mulher começou a chorar.
Ou seja, ela passou por uma situação de estresse, de nervosismo, levou isso para o dia a dia do trabalho, mas como ele tinha a habilidade de ler pessoas, ele olhou por dentro. Não só o que ela estava aparentando, não só aquele momento de estresse e de nervosismo, mas algo gerou aquilo nela. Todos nós aqui, quando nós viemos trabalhar, cada um passa por algumas coisas dentro de casa. Às vezes passa no trânsito, às vezes passou ontem, às vezes passou o final de semana inteiro, às vezes brigou, às vezes alguma coisa deu ruim, às vezes você bate o carro, tem acidente no ônibus, enfim, você se machuca. E aí você chega num dia não muito bom. Então nós que estamos aqui precisamos saber olhar um para o outro e ler a pessoa. Se todos os dias ela é de um jeito, aquele dia ela está diferente, opa, alguma coisa aconteceu. Às vezes é o momento de você dar uma recuada. Não tentar conversar muito, às vezes deixar a pessoa no cantinho dela, ou mudar um pouco o tipo de conversa. E isso nós estamos falando de líder que olha para os liderados e estamos falando de equipes, um que olha para o outro. Nós temos que ter o cuidado um com o outro. E às vezes alguma coisa aconteceu. Ou às vezes alguma preocupação da empresa ou externa, com família, e é difícil você separar. Quando a gente fala assim, você tem que deixar suas preocupações em casa. Que jeito? Você tem que saber separar o pessoal do profissional. É o ideal, é o mundo perfeito. Mas nem sempre a pessoa consegue separar, porque você está aqui trabalhando, a sua cabeça está lá longe. Aí vai da equipe te ajudar, vai do líder te ajudar, saber conversar, saber dar uma palavra, saber orientar. Eu lembro uma vez que a Isabelle chegou, não teve uma noite muito boa, estava com sono, não estava rendendo, e aí a gente conversou com ela e ela tirou 5 minutinhos para dormir. Simples assim. 5 minutinhos para dormir. Só que eu falei para ela, tá bom, você quer dormir 5 minutos? Ok, só que na hora que você acordar você tem que estar produtiva. Ela, beleza, e beleza. E foi. 5 minutinhos que ela tirou pra dormir, abaixou ali a cabeça e dormiu na mesa. Bruna, você não pode dormir 5 minutos. Não pode. Só que ela acordou totalmente disposta. Ela precisava. E aí? A gente vai sempre a ferro e fogo? A gente vai exigir sempre o tempo todo e não vai dar uma pausa, não vai dar um descanso, um momento de a pessoa às vezes esfriar um pouco a cabeça, dar uma reanimada, recuperar as forças. Existe uma teoria que se você aplica 100% da sua energia logo no começo, na metade do dia você já está sem energia. Porque você quer tanto fazer, tanto produzir, que chega uma hora que você acabou. Você não toma mais decisão, você está cansado, a mente está cansada, você não consegue mais produzir. Então, se possível, faça pequenas pausas. Se possível. Porque é o momento de você desestressar um pouquinho, você levanta, toma uma água. O Vinícius faz várias pausas, não te vendo? Ele vive estressado, ele faz várias pausas. Por isso. Mas, Pausa pra trabalhar. pausa pra trabalhar, entendi. Tem que inverter isso aí, tá, Vinícius? Mas é o momento do desestresse, é o momento de você conversar um pouquinho, é o momento de você tomar uma água, tomar um café, dar uma freada um pouco naquele estresse e volta e concentra de novo. E faz de novo. Deu mais uns minutinhos, dá mais uma parada de novo. Então, o nosso ambiente de trabalho é estressante porque o volume de trabalho é alto, então você precisa saber dosar a sua energia, porque senão na metade do dia você não quer mais trabalhar. Você volta do almoço e você não quer mais voltar do almoço. Porque a manhã já foi tão intensa, né? A energia que você entregou de manhã foi tão intensa que você gastou tudo já. Aí você não quer trabalhar. E aí é legal a pessoa que lidera ou a própria equipe saber identificar isso no outro. Por que ele não quer mais trabalhar? Por que ele não está mais afim? Por que ele está tão cansado assim? Isso é o papel nosso e isso é papel de liderança também. E um último ponto que o líder precisa saber ler a si mesmo. Quem melhor do que você mesmo para saber como você está? Só Deus. Certo? Quem melhor do que você mesmo para saber se você está num dia bom? Você está num dia bom? Ixi, não chora. Entendi. Onde você fez escola de teatro? Nós precisamos saber se nós mesmos estamos bem ou não.
Quando você acorda, quando você sai da sua casa, mediante tudo aquilo que você passou, você precisa identificar. Eu estou bem? Eu estou num dia bom? Eu preciso de algumas coisas a mais para me motivar nesse dia ou não? Quem precisa saber disso é você. Vocês estão num dia bom? Acordaram bem? Passaram bem o final de semana? São vocês que vão dizer. Estão prontos e dispostos a trabalhar mais um dia, se entregar, doar mais um dia? É isso, vocês precisam saber. Vocês precisam identificar como vocês estão e veja que isso é uma sequência lógica. Quem trabalha sob a lei da intuição tem que saber analisar a situação atual, tem que saber analisar qual a tendência, quais os recursos que você tem para fazer o que você precisa fazer, quem são as pessoas que estão com você e como essas pessoas estão e você mesmo. Como que você está? Como que está o seu dia? 43. Existe algo, só para a gente poder finalizar, o líder que ele tem a intuição, isso você vai pegar com o tempo. Normalmente ele pensa em coisas que ninguém pensou. Ele vai dar ideias, ele vai dar soluções para algumas situações que ninguém pensou. Aí você vai falar assim, nossa, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que aquela pessoa conseguiu pensar naquilo? Então, quem tem essa lei de intuição, faz e pensa no que ninguém mais faz ou pensa. Aí você começa a identificar se você tem intuição ou não. Às vezes você tem uma ideia que ninguém mais tem. Por quê? Porque você conseguiu olhar de uma forma que a sua habilidade natural e a sua habilidade adquirida juntou as duas informações e você teve um insight, uma ideia e ninguém teve. Então, esse é um dos princípios da intuição. É fazer, às vezes, o que ninguém faz. É pensar o que ninguém pensa. Agir como ninguém mais agiria. Aí você começa a perceber se você está no caminho certo ou não. Mas eu não tenho tanta habilidade natural assim. Ok, vai para a habilidade adquirida. Muitas das coisas que eu estou falando agora de manhã não estão nesse livro. Tem coisas que eu estou estudando por fora. Tem coisas que eu trago aqui para vocês de fora, de outras coisas que eu estudo, de outros lugares, de outras pessoas, de outras fontes. Então eu estou buscando aumentar as minhas habilidades. Adquirir novas habilidades. Então o que nós jamais podemos parar para pensar é aquilo que eu sei já está bom. Não, o que eu faço já está bom. Já é o suficiente. Se você está satisfeito com os resultados que você tem, ok, já é suficiente mesmo. Agora, se você passa, não, eu quero ter melhores resultados. Eu quero ter mais conquistas. Eu quero chegar mais longe. Eu quero ir para um lugar onde eu nunca fui. Eu quero ter o que eu ainda não tenho. Simples, faça coisas novas que vão te chegar e vão te levar a tudo aquilo que você quer. Eu quero ser um empresário de sucesso. Legal, então comece a andar com um empresário de sucesso. Comece a estar no meio de pessoas que já são quem você quer ser. Comece a fazer aquilo que as pessoas que você se espelha, almeja, já fazem. É a única forma de você ser diferente, de adquirir novos conteúdos. Ricardo, por exemplo, você tem algum mentor? Vamos dizer assim, você tem um mentor? Alguém que você se espelha? Alguém que você um dia deseja ser parecido ou ter as mesmas coisas? Você tem algum... Dá um exemplo aí, que você olha e você fala, meu, esse cara... Eu gosto bastante do filósofo Felipe Condé. Já ouviu falar? E tem os pessoais mesmo, que aí vocês não vão conhecer, né? As pessoas que... Professores, que ensinaram, os próprios pais. Mas são pessoas que você gostaria de ser como elas? Eu digo alguém assim, se você tem alguém que você fala, meu, eu quero ser assim, ó, parecido com esse aqui. Tem? O filósofo,
Como é que você faz para ser parecido com alguém que você quer ser parecido? Quem pode me dizer? Faz a mesma coisa que a pessoa faz. Exatamente. Exatamente. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, fala, meu, aquela pessoa ali é o meu alvo. O que ela tem, o que ela faz, o sucesso que ela chegou, o respeito que ela tem é o que eu quero ter. Comece a traçar os mesmos passos que aquela pessoa traçou. Porque se uma pessoa chegou lá, por que você não pode chegar? Certo? Qual que é a diferença? Qual a diferença, agora pensando em relação à Bíblia, qual a diferença de Moisés para nós? Qual a diferença de Davi para nós? Qual a diferença de Pedro para nós? Qual a diferença? Eles fizeram coisas que nós não fazemos. É simples. Exato. Eles andaram com pessoas que nós não andamos. Só que hoje nós temos acesso a uma ferramenta fortíssima que é a Bíblia. Então, se eu quero saber como tal pessoa foi, é só eu estudar o que ele fez. É só eu estudar o comportamento dele. É só eu estudar com quem ele andou ou com quem ele não andou. E às vezes não é nem com quem você tem que andar, é com quem você tem que deixar de andar. Às vezes não é a informação que você tem que adquirir, é a informação que você tem que parar de adquirir. Entendeu? Não é o vídeo que você tem que começar a ver, é o vídeo que você tem que parar de ver. Não são os livros que você tem que ler, mas às vezes os que você tem que parar de ler. Tudo que você faz hoje te leva aonde você quer chegar? As pessoas com quem você convive hoje te levam aonde você quer chegar? Vou dar um exemplo. Nós tivemos um evento agora há pouco do CRI, que é lá na Batista Lagoinha, que é um evento de empresários. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre gestão financeira, fluxo de caixa. O que eu fiz? Eu estou no meio de empresários. Eu estou no meio de pessoas influentes. Ao lado de quem que eu fiquei? Do líder, do pastor principal. Deu uma brechinha, colei do lado dele e comecei a conversar com ele. E comecei a bater papo com ele, comecei a entender o que ele pensa. Eu comecei a passar o que eu penso e a gente começou a conversar, começou a trocar ideia. E aí eu percebi que o meu nível não estava tão diferente do dele. Só que eu quis estar perto dele. Eu falei assim, eu vou colar nesse cara, porque esse cara aqui é o cara mais alto daqui. Esse cara é o cara mais alto daqui, eu vou colar nele. Eu vou ficar perto dele, eu vou conversar com ele, eu quero entender a cabeça dele, como é que ele chegou onde ele chegou, se é o meu objetivo, eu vou trilhar o mesmo caminho. Então eu digo para você e finalizo para vocês hoje. Aonde você quer chegar? Por onde você tem andado? Tem andado com as pessoas que vão te levar lá? Tem adquirido as informações que vão te levar lá? Ou tá na mesmice, tá na as mesmas pessoas, as mesmas informações, os mesmos lugares? São as mesmas pessoas, as mesmas informações, os mesmos lugares, vai permanecer no mesmo lugar. Não vai avançar, não vai crescer, não vai evoluir, não vai fazer, pensar e agir diferente, porque vai manter sempre o mesmo nível. Então, para a gente fechar, a intuição é isso. Use as suas habilidades naturais, mas comece a adquirir novas habilidades, para que quando chegar o momento, quando chegar a hora, você saber o que fazer, antecipar e resolver.